Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live do Geração do Futuro. Nessa noite de terça-feira, sempre 8 da noite, a gente está aqui juntos, trazendo mais um conteúdo de qualidade, trazendo sempre materiais de relevância para a tua vida. A gente tá com essa missão, né? Essa missão de te ajudar no teu dia a dia, dentro dos teus projetos, dos teus sonhos, sempre trazendo com muita responsabilidade conteúdos que eu creio que tem ajudado demais muitas pessoas a conseguir se entender um pouco mais. Mas antes da gente começar, roda a vinheta do Geração do Futuro aí. Bom, deixa eu pedir um favorzão para você, como eu sempre faço. Se inscreve no canal, ativa o sininho, curta, compartilhe, comente o que você está achando, o que você, por exemplo, achou desse episódio no final ou durante, não importa. Joga aí os vídeos no grupo do WhatsApp da família. Se esse conteúdo tem feito sentido para você, eu quero te pedir um favor, se inscreve. A gente tá realmente nesse desafio, esse desafio de trazer sempre mais conteúdo, mais material, toda semana para vocês, para que realmente a gente consiga atingir o máximo de pessoas possíveis e consiga, acima de tudo, ajudar todo mundo aqui. A gente sabe que tem vivido momentos, né, da nossa vida desafiadores, são momentos em que realmente a gente tem sofrido bastante com as questões emocionais, relacionais, e o Geração do Futuro, ele tem essa missão, essa visão de trazer uma construção mais aprimorada, mais ajustada, em cima de procedimentos, né, de meios de viver mais adequados, para que você possa realmente, com mais leveza, com mais tranquilidade, conseguir encarar os desafios da vida. Essa noite, eu quero trazer um tema muito interessante. Essa noite nós vamos falar um pouco mais sobre inteligência emocional. E eu quero falar hoje sobre o poder da decisão. O quanto que a nossa decisão, o quanto que nós somos livres para decidir realmente qual de fato é o caminho que a gente quer seguir na vida. Hoje eu quero trazer uma proposta um pouco mais de reflexão, de análise para a tua vida, para o teu caminhar, como eu faço comigo mesmo. Eu passei muitos anos da minha vida admitindo, né, ou melhor, terceirizando, não é nem admitindo, terceirizando problemas que eu mesmo busquei para minha vida, através de decisões equivocadas, muitas delas talvez por falta de conhecimento, por falta de maturidade, por falta de experiências. Isso faz parte da vida. A gente não vai acertar sempre e torna-se até uma ilusão, né? Vamos dizer assim, acreditar que a gente vai ser sempre assertivo, né? Nós vamos estar sempre fazendo tudo muito certo, muito ajustado, e não vai. Na realidade, a vida pela vida é algo muito simples de se entender. A gente vai muito mais errar do que acertar. A questão central é a gente começar a entender que a aprendizagem ela é oriunda aos nossos erros. A gente verdadeiramente só aprende mesmo de maneira muito prática quando a gente erra, mas ao mesmo tempo o que fica muito claro para mim hoje, conversando com muitas pessoas, sabe, o quanto que a gente tem uma dificuldade enorme de compreender os nossos erros. E a partir dessa compreensão, quando eu realmente entendo o que é de fato um erro, eu preciso, de alguma maneira, aprender a tomar uma decisão. Mas, Hugo, que decisão é essa, né, que eu preciso tomar? É muito simples.
erros e acertos. Quando a gente acerta, geralmente, né, quando a gente caminha muito no sentido emocional da coisa, quando a gente acerta, é muito legal, né? É muito bom acertar. É muito bom acertar porque a gente começa a achar, inclusive, que está fazendo tudo muito bem, tudo muito perfeito e que não tem mais nada para aprender ou mais nada para ajustar, mesmo sabendo que a gente vai continuar aprendendo e ajustando. Mas parece que a gente entra num momento da nossa vida que a gente começa a acreditar assim, agora eu já entendi e não tenho muito mais o que me desenvolver. E isso é um grande equívoco, tá? A gente vai estar sempre aprendendo. Não importa a idade que você tenha, não importa as experiências anteriores que você tenha, nada. Todo momento você vai ter sempre uma oportunidade de crescer na sua vida. A questão central é como você vai decidir crescer. Você tem, e hoje é sobre isso que nós vamos falar. Você tem duas maneiras de compreender crescimento na vida. Ou você vai crescer de forma intencional, ou você vai crescer de forma emocional. Eu não vou hoje entrar nas características das emoções, não vou falar sobre temperamentos coléricos, fleumáticos, nada disso, tá? Cada um tem a sua característica, cada um tem uma forma de assimilar e, na realidade, quando a gente vai falar sobre características emocionais, a gente fala muito mais sobre características emocionais latentes, né? Aquilo que você é mais na sua vida. Mas no fundo, nós seres humanos, a gente transita entre todas elas, né? Fleumático, colérico, todas elas a gente vai transitar. Mas tem aquelas que nós somos mais reativos, né? Digamos que a gente, se fosse separar em porcentagem cada uma das características emocionais, tem aquela que a gente tem mais peso, né? Mais peso emocional. E quando a gente entende essa questão de pesos emocionais, e quando a gente começa a entender um pouco sobre como nós somos emocionalmente, isso gera um problema muitas das vezes na nossa vida, porque a gente começa a se auto-justificar quando a gente erra. E aí o que acaba acontecendo? A gente começa a não querer mais se aperfeiçoar. E quando a gente não quer mais se aperfeiçoar, entra num problema muito sério. Porque vamos supor, eu sou uma pessoa colérica, então por eu ser colérico, eu sou muito reativo, eu falo o que penso e acabou. E aí você vai ouvir de uma pessoa assim, poxa, Hugo, mas você precisa aprender a ouvir mais. Não, mas eu sou colérico. Se eu sou colérico, não adianta e eu não vou ouvir porque isso é característica do meu temperamento, da minha emoção. E aí, naturalmente, você vai começar a sofrer. Sofrer por quê? Porque se você não buscar um equilíbrio, você vai começar a ter problemas relacionais na sua vida, como um todo. Então hoje eu quero falar sobre a decisão. Hoje eu quero falar sobre a intencionalidade de praticar o bem. Hoje eu quero trazer para você uma proposta um pouco diferente. Hoje eu não quero falar com você sobre quando você se tornará uma boa pessoa. Eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero trazer para você a percepção mais inteligente do fazer o bem. Eu quero falar com você sobre o seguinte, olha, vamos entender uma coisa de uma vez por todas. A nossa natureza humana é egoísta sim, tá? Nós não somos perfeitos. Talvez você esteja, de alguma maneira, aqui hoje assistindo até esse podcast, pensando assim, eu preciso hoje ter uma ferramenta para aprender a ser uma pessoa melhor. Eu creio que você vai ter uma ferramenta essa noite, mas eu talvez tenha que deixar muito claro para você que o que eu quero compartilhar contigo essa noite não é relacionado a você emocionalmente mudar. Eu quero falar com você sobre você inteligentemente falando, modificar. A sua natureza emocional, as suas características nativas, vamos dizer assim, as suas características intrínsecas, elas estão muitas das vezes diretamente relacionadas à sua criação. Se você foi criado, por exemplo, num lar com pais grosseiros,
Potencialmente você pode ter se tornado uma pessoa muito tímida e fechada porque você foi tratado com muita grosseria, ou você pode ter se tornado uma pessoa extremamente grosseira, né? Dura nas suas palavras com as pessoas, porque foi essa a sua criação. E aí você se auto-justifica, ou pior, você acaba terceirizando, como eu também já fiz. Quantas vezes eu já terceirizei muitos dos meus maus hábitos relacionais diretamente culpando parentes, pessoas próximas a mim. Fiz muito isso. E na realidade, a bem da realidade, é que quando a gente terceiriza, a gente quer meio que se justificar, sabe? Porque lá dentro, no fundo, vamos ser honestos aqui. Quando a gente faz o mal, a gente sabe que não é bom. Só que a gente tem uma prática extremamente nociva, que é quando eu faço mal a alguém, e eu sei que faço, porque eu estou vendo o outro lado entristecido, eu justifico o porquê que eu faço mal. Eu faço mal porque eu vim de uma criação ruim, eu faço mal porque você não sabe o que eu vivi. Legal. Mas eu te pergunto aqui essa noite, quando alguém te faz o mal, você consegue também, de fato, justificar a atitude dele para te fazer o mal? Se alguém te tratar com grosseria, por exemplo, como é que você se comporta? Você massacra, reclama, fala mal daquele que te tratou mal? Ou você procura exercitar dentro de você que ele também, assim como você, teve talvez, possivelmente, uma criação ruim, hábitos nocivos, foi criado em um ambiente hostil. Você se coloca na situação do outro quando alguém te trata mal? Eu creio que talvez 95% das pessoas que estão aqui assistindo, de repente, se você nesse momento não está irritado, você pode estar até refletindo e pensando, talvez sim. Mas vamos ser honestos, na maioria das vezes a gente não faz isso. Nós somos reis e rainhas de apontar a parte ruim do outro. E ao mesmo tempo, nós somos reis e rainhas de nos auto-justificar, de falar que nós somos, no fundo, boas pessoas. E não estou dizendo que não sejamos não, tá? Nós somos boas pessoas. Sabe por quê? Porque a partir do momento que o que eu estou falando aqui essa noite já está começando a, dentro de você, gerar um tipo de incômodo e reflexão, e você parar para analisar que, cara, é mesmo. No fundo, eu sou assim, porque, deixa eu te falar uma coisa. Para deixar claro aqui, o fato de eu estar me expondo aqui, nesse bate-papo com você essa noite, não significa dizer que eu sou 100% não, tá? Eu também sou tão errado quanto você. Quantas vezes eu já pré-julguei o outro, já falei mal do outro, já fiz tudo isso também, tá? Então, assim, vamos até nos despir de máscaras aqui essa noite. Eu quero te convidar a fazer isso, uma vez que tá você e eu aqui conversando. Vamos pensar assim, pensa aqui numa conversa, num bate-papo. Vamos nos despir? A gente não é, pela nossa natureza, boas pessoas. Não somos. Mas a gente pode decidir ser. E é sobre isso que eu quero conversar contigo essa noite. Hoje eu quero falar com você sobre inteligência emocional dentro do caráter da decisão. Hoje eu quero fazer você entender de uma vez por todas que a prosperidade que você pode adquirir na sua vida está diretamente relacionada a uma decisão específica demais, que é a decisão de você ter mais paz interior dentro de você. Quais são os benefícios de você, por exemplo, ter mais paz interior? Primeiro, você se torna uma pessoa mais reflexiva, mais analítica, mais ponderada, mais calma, mais tranquila para tomar melhores decisões. Tudo isso vai acontecer na sua vida. Mas isso só é possível de fato acontecer quando você toma uma decisão. E hoje nós vamos falar sobre decisão. Mas, Hugo, afinal de contas, que tipo de decisão que nós vamos falar aqui essa noite? Nós vamos falar sobre a decisão de você começar de fato a analisar comportamentos humanos
se autoanalisar humanamente falando e tomar decisão. Tomar decisões no tocante a como você vai se relacionar melhor com seus pais. Tomar a melhor decisão de como você vai se relacionar com seu namorado, namorada, noivo, noiva, marido, esposa, filhos, colegas de trabalho, colaboradores. Tomar decisão. Você hoje, essa noite, você vai exercitar. Hoje você vai, talvez, eu quero te levar a um nível de consciência essa noite, de você se autoanalisar e parar de uma vez por todas de terceirizar para os outros, para as situações sociais, o que há de pior em você, o que há de pior em mim. Essa noite nós vamos mudar um pouco esse eixo de percepção e nós vamos começar a nos autoanalisar. Hoje nós vamos falar sobre decisão diretamente relacionada à nossa autorresponsabilidade. Hoje eu quero falar contigo sobre o seguinte: se você está na sua casa com pessoas próximas a você vivendo infelizes com você, a culpa é tua. Ah, mas e o outro? Não, essa noite vamos parar de falar dos outros. Vamos falar da gente? Vamos começar a assumir autorresponsabilidade sobre a nossa vida? Vamos fazer isso? Eu quero te convidar a isso essa noite. Vamos parar de ficar pensando no que o outro não faz por mim. Essa noite eu vou te convidar a você fazer essa análise. O que eu, Hugo, o que você não faz pelos outros por vaidade, ego, egoísmo, o que quer que seja. Hoje nós vamos falar sobre decisão. Autorresponsabilidade mediante a decisão. Vamos falar sobre inteligência emocional de fato? Vamos trocar essa ideia essa noite? Você está disponível para isso? De fato, você está querendo evoluir e ir para próximo nível na sua vida? Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você hoje vá conseguir enxergar por que você não é promovido no seu trabalho. É porque, na realidade, você não assume a tua autorresponsabilidade de buscar paz dentro de você, porque você está sempre terceirizando a sua paz perante ao outro. Você está sempre terceirizando a sua alegria perante ao outro. Você está sempre terceirizando a sua felicidade perante ao outro, o amor perante ao outro. Você está sempre terceirizando para todo mundo o que você não tem e você se esquece que você tem o poder de mudar a tua própria história. E naturalmente, quando você decide mudar a tua própria história, você pode e será capaz de mudar a história de muita gente em volta de você. E você, como um mero coadjuvante na sua vida, você se torna realmente o personagem principal e você vai observar uma coisa muito interessante. E aqui eu vou falar sobre isso, mas por favor, não encha teu coração de vaidade sobre isso não, tá? Porque isso é somente consequência. Quando você decide fazer o bem por intenção, as pessoas vão te notar. Elas vão notar uma diferença, elas vão ver em você algo diferente. Não é porque você se tornou uma boa pessoa, mas é porque você decidiu ser uma pessoa melhor. Então, essa noite nós vamos falar sobre inteligência emocional e vamos falar sobre decisão. E eu queria começar. Ontem eu estava conversando com um amigo meu, ele trouxe essa reflexão. Ele trouxe esse texto, é um texto bastante conhecido. Eu peguei aqui da internet esse texto, porque ele tem até vários contextos sobre esse mesmo texto, mas eu creio que você vai entender bem o que eu vou compartilhar com você aqui essa noite. Eu vou olhar aqui para baixo, porque vocês sabem que fica o meu computador aqui durante a live, porque eu sempre tenho material, que eu faço anotações, isso é o meu jeitão, tá bom? Vamos lá. Certo dia, um grupo de anjos maus, vou falar assim, porque de repente se eu falar outro nome, de repente você pode não gostar. Anjos ruins, anjos mal intencionados, estavam discutindo entre si como poderiam gerar problemas numa sociedade, ok? Então eles estavam ali discutindo entre eles qual que seria a melhor forma, né? Qual tipo de pecado que poderíamos criar para aquelas pessoas, para elas poderem realmente se contaminarem e sofrerem, porque isso é um fato.
humanamente falando, o pecado, ele muitas das vezes a gente usa o pecado porque a gente gosta de pecar, emocionalmente falando, mas a consequência dele é sempre ruim. Então eu costumo dizer que ele é igual uma bala cheia de veneno. Pela crosta da bala, ela é gostosa, ela é docinha, ela é agradável, mas depois que ela entra no nosso corpo e dilui aquela crosta lá doce, o que está dentro dela é um veneno. E isso vai gerar, obviamente, morte no meu corpo. Então, pecado é igual uma bala de veneno. Uma bala dessa bem bonitinha, né? Uma capinha bonita, uma embalagem muito bonita, uma cor muito bonita, você bota na boca, é docinho, é gostoso, você chupa ali a bala, bacana. Quando ela entra e dilui dentro do teu corpo, ela é um veneno. Vamos pensar aí num ácido muito ruim, um cianureto, por exemplo, que começa a te matar. Isso é o pecado. Só que a gente não tem por hábito analisar a consequência da bala ruim. A gente quer a parte doce e gostosa, a gente quer o imediato, o prazer que ela vai me gerar imediatamente. E a gente sabe muito bem que nós somos seres de 3 bases, né? A parte espiritual, emocional, que é a nossa alma, e a parte carnal, que é o nosso corpo. E o nosso corpo gosta daquilo que é gostoso. Resumindo, gosta do pecado. E aí um grupo de anjos ruins estavam discutindo entre eles qual que seria a próxima bala gostosa que distribuiria para um grupo de pessoas numa localidade. E eles estavam ali discutindo qual que seria o melhor, né? Vamos lá, seria... vamos botar aí uma vontade neles de ver um filme de guerra que mata pessoas para dentro deles começar a estimular a raiva. Não, vamos botar imagens de mulheres e homens sensuais para eles começarem a se encher dessa vontade, né, lascívia, do desejo dos corpos, e isso vai gerar dor de cabeça neles, vai gerar letargia, vai gerar um monte de coisa. A gente já falou sobre isso aqui em outras lives, né? O quanto que infelizmente a pornografia ela tem matado os nossos neurônios. É um vício, sim. Se você é consumidor de pornografia, ela mata seu cérebro, ela mata sua inteligência, ela te deixa lento, ela te deixa confuso, com seus pensamentos cansados, e aí você fica improdutivo, né? Então eles estavam discutindo lá, os anjos ruins, entre eles, qual que seria, né, a pegadinha da vez, a bala gostosa. E aí, enquanto eles discutiam, eu não vou ficar aqui dando nomes para não ficar polemizando, veio o anjo ruim, o general dos anjos ruins, que você sabe quem é, e como ele já está aqui há mais tempo, ele viu a conversa dos anjos maus ali, combinando o que fariam, e ele simplesmente disse assim, vocês estão discutindo esse negócio aí errado, porque não tem muito trabalho para fazer não. Aí os outros anjos, como assim não tem? Quer ver? E aí ele, na localidade ali, naquela localidade, tinham casas e fazendas assim, uma em volta da outra. Nessas fazendas, né, uma dessas fazendas tinha um cavalo preso, né, numa árvore, e aí esse anjo, o general dos anjos ruins, foi lá e desamarrou o cavalo de uma dessas fazendas. Foi lá e soltou o cavalo. E aí, a partir daqui que começa a história que eu vou te contar. Observa só. Um cavalo estava amarrado e tentava se soltar. E veio um anjo ruim e o soltou. O cavalo entrou nas terras de um dos fazendeiros vizinhos ao do dono do cavalo. E ali naquelas terras começou a comer a plantação inteira do vizinho. O dono da fazenda, vendo o cavalo destruindo sua plantação, pegou sua espingarda, deu um tiro no cavalo e matou o cavalo. Então o dono do cavalo, quando viu o vizinho matar o seu cavalo, também pegou a sua espingarda, foi até a casa do vizinho e matou o vizinho. A mulher do dono da fazenda, que viu seu marido sendo morto, pegou a espingarda e matou o cara que matou o seu marido.
O filho do dono do cavalo, quando viu a mulher matar o próprio pai, pegou a espingarda, também matou a mulher. Nessa brincadeira, os vizinhos raivosos mataram o garoto que matou a mulher e em seguida queimaram a sua casa. Depois que a confusão estava toda montada, um matando o outro, queimando a casa do outro, aquela confusão feita, uma dessas pessoas virou para o anjo ruim central, o general dos anjos maus, e perguntou o seguinte: ô anjo ruim, por que você fez tudo isso com o nosso povo? E o general dos anjos simplesmente disse o seguinte: mas olha só, eu não fiz nada, eu só soltei o cavalo. Se você começar a entender essa noite que todas as ruindades que hoje você pode estar vivendo, como eu vivo ou já vivi, muitas delas, estão diretamente relacionadas à tua decisão, você vai começar a mudar a tua perspectiva de vida. Observa, o mundo ele não é ruim, o problema é a maneira como nós enxergamos ele. As pessoas, quando eu consigo entender que as pessoas são iguais a mim, que têm sofrimentos, dúvidas, medos, receios, vontades confusas, e eu paro de uma vez por todas com essa história de achar que está todo mundo contra mim. Na realidade, essa pessoa está tentando viver, resolver suas próprias questões e às vezes não sabe como fazer. Eu começo naturalmente a ter um pouco mais de leveza e um pouco mais de sanidade para lidar com essas coisas. Uma vez que você toma uma decisão de caminhar em virtude, controlando um pouco mais a sua emoção e botando a sua razão uma vez por todas à frente de tudo isso, você começa a caminhar em fé. E a gente vai falar sobre isso essa noite. E você sabe, né? Quem nos acompanha aqui nas lives do Geração do Futuro, a gente está sempre usando o maior livro da vida para nos basear na nossa conversa. E essa noite eu vou citar outros versículos aqui. Nós vamos usar, obviamente, a Bíblia. E eu reitero aqui mais uma vez que se você ainda não começou a ler a Bíblia pelo fato de não ir a uma igreja, você está amplamente equivocado e, de novo, você está agindo por emoção e não por razão. Bota o tocante emocional de lado um pouquinho, vamos trabalhar nossa inteligência. Afinal de contas, hoje eu estou falando sobre inteligência emocional. Ó, quem está vindo na frente é a inteligência, depois é que vem a emoção. A Bíblia tem tudo lá dentro para você resolver diversos problemas da sua vida. Hoje o que eu faço aqui é pegar vários contextos dela e fazer uns vídeos e trazer aqui para você para te ajudar, a te inspirar, a te potencializar a fazer o que eu faço, que é ler a Bíblia, porque é Deus te dando um manual de você conseguir viver nesse mundo aqui, que é uma bênção, melhor. E eu quero usar a referência hoje de Paulo em Gálatas 5 para você fazer uma autoanálise e começar de uma vez por todas a tomar melhores decisões. Então, Gálatas 5, versículos 19, eu vou ler do 19 ao 26. Eu já falei sobre ele em outras lives aqui, mas eu vou voltar nele hoje e aí a gente vai contextualizar um pouquinho o nosso bate-papo essa noite, mas eu creio que você já sabe para onde eu vou conduzir, né, nosso bate-papo hoje. Então vamos lá. Gálatas 5, versículo 19 diz: ora, as obras da carne são manifestas, então as nossas vontades desejosas naturais, sem muito esforço. Quais são elas? A imoralidade sexual, a impureza, a devassidão, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as desavenças, ciúme, raiva, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e todas essas coisas semelhantes. Então, resumindo, se dentro de você está se alimentando constantemente
tendo vontades constantemente relacionados a esses tópicos que eu dei aqui, ou qualquer coisa que norteia ou permeia esses tópicos aqui, não se engane, você está vivendo uma vida extremamente natural, humana. Ah, mas Hugo, eu sou bom, eu não faço tal coisa. Tá, você não faz tal coisa, mas talvez você esteja fazendo outra. Eu não estou dizendo aqui que você está fazendo todos esses tópicos que eu citei, não. Eu estou apenas te dizendo que se você hoje percebe que se enquadra de uma forma muito constante em um ou mais tópicos desse, sinto te informar, você não está agindo por decisão, você está agindo totalmente por emoção. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós vivemos sem analisar muito, sem se autoanalisar, a gente vive as vontades do nosso corpo, da nossa carne. E são essas. Algo, mas eu não sou um idólatra. Será? Quando você trabalha, por exemplo, você trabalha pelo dinheiro? Algo, todo mundo trabalha pelo dinheiro. Não. O dinheiro é tudo na sua vida, ao ponto de você abrir mão da sua família pelo dinheiro? Pronto, você já está idolatrando o dinheiro. Se você está colocando dinheiro sempre à frente de pessoas, quando alguém te pede uma ajuda e você tem o dinheiro e você não dá, é egoísmo. Ah, mas eu não sei se ele está falando a verdade ou se ele está falando a mentira quando ele me pede. Tudo bem. Juízo de valor não cabe a nós fazermos isso. A questão central é, quando a pessoa te pede algo que você tem, e você tem abundantemente comparado àquela que te pede, e você não dá, você está sendo egoísta. Você está fazendo a vontade humana natural. Você não está agindo por inteligência. Não, mas eu estou agindo por inteligência. Você está querendo dizer que eu não sou inteligente? Não estou dizendo que você não é inteligente. Eu estou dizendo que você não está colocando uma decisão, uma análise antes da vontade. Essa noite nós estamos falando sobre você exercer novas formas de vontade, levando em consideração decisões. É sobre isso que nós estamos falando aqui essa noite. Você, antes de dar um sim ou você dar um não, você refletir. Mas, Hugo, se eu começar a ser um cara amplamente analítico nos meus movimentos, eu deixo de ser quem eu sou. Pois bem, parabéns, até que enfim você entendeu o objetivo dessa noite, o nosso bate-papo. É chegado o momento que a gente tem que começar a mudar um pouco a nossa forma, as nossas intenções de nos relacionarmos. É chegado o momento de você entender de uma vez por todas que a melhor maneira de você se conectar às pessoas é através do exercício da generosidade. Hugo, como assim a generosidade? É você abrir mão um pouco, sabe, das suas próprias vontades e começar a olhar o outro como importante. Todas as pessoas que andam próximas a mim, eu sempre, constantemente, eu tenho falado e tenho buscado exercitar isso. Eu ecoo essa frase dentro de mim, o outro é mais importante do que eu. Aí você diz assim, mas aí não, Hugo, porque eu também sou importante. Sim. Se o outro é mais importante do que você, e você também é o outro na vida de alguém, você também é importante. Vou repetir. Se o outro é mais importante que você, porém você, eu, Hugo, também sou outro na vida de outras pessoas, eu também sou importante. A questão central é a maneira como a partir de agora eu quero conduzir. A partir de agora é a maneira como eu quero me relacionar. A partir de agora é a minha decisão de ter paz ou tá sempre certo. Fato, quem tá sempre certo vai acabar sozinho. Se você não tiver amabilidade, se você não tiver paciência, se você não tiver controle emocional, decisão de ser uma pessoa melhor, não vai ter jeito, você vai sofrer. Não tem como. Porque, afinal de contas, o cheio de razão, o que quer sempre determinar tudo e a todos, acaba nessa trajetória sozinho.
Não tem como, ninguém consegue conviver com um cheio de razão. Eu tô falando isso porque é muito engraçado. Eu era o cara que eu gostava sempre de ter razão em tudo. Cara, terminei sozinho. Eu era o cara que queria sempre dar as minhas opiniões. Não tinha jeito, as pessoas não queriam andar comigo. Quando eu percebi que isso era algo nocivo, não estou dizendo que eu estou perdendo a minha identidade, quem eu sou. Estou dizendo que eu estou buscando uma melhor versão de mim mesmo. E eu quero te trazer essa reflexão essa noite. Você está buscando uma melhor versão de você mesmo? Ou, afinal de contas, você simplesmente está na síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, vou viver assim, quer gostar de mim, é desse jeito. Cara, repensa. Mas, Hugo, afinal de contas, como que eu, de fato, eu vou conseguir realmente controlar esse meu ímpeto? Como que, de fato, eu vou conseguir melhorar quem eu sou? Hugo, vamos lá. Eu estou começando de fato a compreender o que você está falando e eu estou concordando com você. Realmente eu não sou uma boa pessoa. Assim como você chegou a essa conclusão, sabe? Que você não é uma boa pessoa. Mas você pode se tornar. Então, se você pode se tornar uma boa pessoa, por que não se tornar? É isso que a gente está conversando aqui essa noite. Por que você é tão inflexível com você mesmo, sabe? Por que você não quer mudar? Porque até quando você vai viver uma vida terceirizando para todo mundo o porquê que você é infeliz, o porquê que ninguém te entende, o porquê disso, aquilo, outro? Vamos parar. Vamos assumir nossa própria autorresponsabilidade, vamos parar de ficar apontando o problema dos outros e vamos olhar para a gente mesmo. Vamos olhar para dentro. Vamos assumir a nossa própria autorresponsabilidade. E deixa eu te falar uma coisa essa noite. Se teu casamento tá mal, começa a olhar para você como culpado e não mais o seu companheiro ou a sua companheira, sabe? Para de ficar olhando para o outro, esperando o outro se mexer para você poder viver melhor. Porque não vai adiantar, porque mesmo que o outro comece a se mexer, se você está dentro de você cheio de problema ainda e você não quer resolver, afinal de contas, você se viciou em ser um coitado social, você não vai prosperar no teu relacionamento. Ninguém vai conseguir conviver com você a vida inteira sendo uma pessoa que vive reclamando. Ah, mas você não sabe o que eu passei. Tudo bem, você também não sabe o que eu passei e eu tô aqui essa noite dizendo para você que é possível. Uma vez que você assume a autorresponsabilidade da sua vida. Quando eu entendi que para eu viver melhor com meu filho, com meus filhos, com a minha esposa, com os colaboradores, os meus colegas de trabalho, com as pessoas da minha igreja, com a sociedade que eu convivo, com os meus irmãos, com meu pai, com todo mundo, foi eu assumir a autorresponsabilidade de dizer que eu não sou uma boa pessoa, não sou, mas é possível eu me tornar uma melhor versão de mim mesmo. As coisas começaram a melhorar para mim. Comecei a receber convites, comecei a ser procurado. As pessoas hoje fazem questão da minha presença em locais, em eventos, novas oportunidades, como por exemplo, recentemente, nunca iria imaginar que eu pudesse estar numa negociação que eu estou nesse momento na minha vida profissional, tudo por causa de uma pessoa que gostou da gente, que trabalha numa grande empresa. Essa grande empresa, por sua vez, viu uma necessidade de ser atendida no setor que eu atuo e ela pensou, cara, eu conheço o Hugo, eu conheço a Marina, eu vou falar com eles. Gente, eu não fui atrás não. Eu não estou aqui dizendo que as coisas vão ou não acontecer, se vai ou não dar certo. Eu não estou nesse mérito. Eu estou dizendo que assim, ó, eu não procurei estar numa mesa de negócios desse nível e hoje eu estou porque eu decidi de uma vez por todas parar de fazer as minhas próprias vontades e caminhar em direção que a Bíblia me apontou que eu precisava fazer. É tipo assim, ó, faz isso daí, caminha em virtude, abre mão dos teus vitimismos, Hugo, para de ficar se lamentando, olha a tua vida com mais virtude, busca o que está no texto bíblico e prospera, pô.
Quando eu parei de ficar olhando para minha esposa, reclamando porque ela não faz o que eu quero, e simplesmente eu comecei a dirigir em direção a fazer o que ela quer, não estou dizendo que eu estou perfeito, não. Provavelmente a Marina vai dizer assim, pô, o Hugo ainda está longe de chegar ao melhor modelo. Mas quantas vezes ela já disse para mim assim, poxa, Hugo, eu olho para você hoje e vejo que você se esforça. E isso me alegra. Hugo, ó, você não está perfeito, mas você está se esforçando. Poxa, Hugo, quantas vezes a gente numa questão, num bate-boca, você reclamava de mim e hoje você pede desculpa, você pede perdão. Ah, mas Hugo, então você perdeu a tua personalidade? Não, eu mudei a minha personalidade. Eu escolhi uma versão melhor de mim mesmo. E por causa disso, eu estou conseguindo avançar em áreas da minha vida que nunca imaginei. Mas, Hugo, afinal de contas, como fazer isso e quais são as referências que vai nos ajudar a ter um caminho melhor, sabe? E aqui eu quero trazer para você o poder de uma oração, sabe? Não tem como você ter autodomínio, autocontrole, a manifestação realmente de uma melhor versão de você mesmo, que você não convide a pessoa do Espírito Santo de Deus para a tua vida para te ajudar. E isso é você e Deus, não é dentro de uma igreja, não. Eu não estou dizendo aqui, por favor, que você não tenha que buscar uma igreja, até porque a igreja é lugar de gente que nem eu, que nem você, que está cheio de problema, mas a diferença é que lá dentro tem pessoas que estão... Assim como tem pessoas boas, tem pessoas ruins, tudo bem, eu não vou entrar nesse mérito, mas tem pessoas dispostas a te ajudar e te ouvir. Porque elas estão vivenciando ou já vivenciaram aquilo que você hoje está passando, entende? Então, quando você for para uma igreja, por exemplo, não fica olhando a pior versão da igreja, porque o pastor é doutrinador, porque tem um irmão que fica me apontando. Esquece esse negócio. Pega a parte boa. Pega a parte boa da igreja e dizer assim, cara, da mesma maneira que tem uma galerinha meio confusa, mas tem uns irmãozinhos lá, gente boa, cara, que me ouvem. E outra coisa importante, tá? Deixa eu falar um negócio pra você, você é livre. Para com esse negócio de que, eu já fui de uma igreja e eu saí dela e o pastor virou pra mim e disse que se eu saísse de lá eu tava amaldiçoado. Não, você não tá amaldiçoado. Para com esse negócio. Bênçãos e maldições, quem dá na tua vida é Deus, não é o homem, não. Agora, se você tá dando voz a esse tipo de fala humana, então você precisa se autoanalisar. Porque você está se deixando permitir ser contaminado com aquilo que não é edificante. Você é uma pessoa livre. Você hoje está numa igreja tal. Se você não está feliz, você pede tchau para todo mundo. Diz, gente, eu amo vocês, eu amo a vida de vocês, mas aqui eu não fico mais. Eu vou para uma outra. Agora, uma coisa que eu quero aqui também compartilhar com você. Não tenta andar sozinho nesse mundo. Não tenta caminhar sozinho, dizer, as pessoas são ruins, eu vou viver sozinho. Vai dar ruim, sabe por quê? Porque quando você está sozinho, você não tem com quem compartilhar suas lutas e dificuldades. E a tua tendência, a minha tendência natural é pecar, é fazer aquilo que é ruim para minha própria vida. Então você andando sozinho, como consequência, você vai estar sempre tomando decisões ruins, porque você está só. E aí, quando você toma decisões ruins, você vai pagar o preço dessas decisões ruins porque você não tem com quem compartilhar. Vai ser mais doído para você. Eu só estou fazendo aqui análises. Eu não estou aqui profetizando algo ruim para a tua vida, não. Muito pelo contrário, eu só estou dizendo que são ações e consequências. Eu estou trabalhando com a decisão. Se eu sei que potencialmente a maioria das pessoas são egoístas e eu inteligentemente me condiciono a não ser egoísta, naturalmente eu prospero, pô. Porque eu sei que a maioria das pessoas são, mas todo mundo gosta de quem não é egoísta, então pronto, eu estou inteligentemente falando, me posicionando bem. E você tá emocionalmente falando, se posicionando mal. Por quê? Porque eu também já fiz isso. Se a pessoa não gosta de mim, também não quero saber dela. Pois bem, bem-vindo, vai ficar sozinho. Todo homem não presta, toda mulher não presta. Vamos lá, as mulheres falando, todo homem não presta. Bacana. Então tá, todo homem não presta, você vai viver solteira. Vai ser bom pra você? Aí os homens, toda mulher é chata, pega no pé. Cara, se eu me separar dessa mulher, eu não me caso com mais ninguém, porque não sei... Você vai viver sozinho? Não tem como.
Vai chegar uma hora que as tuas necessidades humanas, instintivas e primitivas, vão gritar. Gente, até um preso numa solitária, ele não pode ficar muito tempo dentro da solitária, senão ele enlouquece. E você talvez esteja aí vivendo numa solitária dentro de sua casa e você não está entendendo porque está enlouquecendo. Sim, porque você é um ser relacional, você não está se relacionando com ninguém, você está ficando realmente, está endoidando. Isso é consequência. Estou falando sobre decisão essa noite, gente. Decisão. Hugo, eu decido me relacionar com outras pessoas, mesmo entendendo que elas são confusas, complexas, chatas, perturbadoras, que nem eu. Ponto. Não fica mais fácil? Hugo, por que você vai para a igreja? Porque lá é uma bênção. Ah, mas tem gente muito complicada lá, tem gente assim, essa tem. E daí? O problema não são mais os outros, sou eu mesmo. Autorresponsabilidade. Hugo, você é casado? Sou. Teu casamento é bom? É uma bênção. Eu tenho a melhor mulher do mundo. Eu amo minha mulher. Ah, mas ela é chata? Óbvio. Pra mim ela é. De igual maneira, eu sou também um cara muito difícil pra ela. Mas a gente tomou uma decisão. Qual é a decisão? Cara, vamos andar junto? Vamos. Vamos aprender a ter a autorresponsabilidade de fazer o outro feliz? Bora. Vamos fazer esse combinado, Marina? Ela, bora. Então agora ela tem uma autorresponsabilidade de forma inteligente de tentar, todo momento, me fazer feliz e eu tô fazendo o mesmo por ela. Acerto sempre? Não. Mas quando eu erro, eu peço perdão. Amor, você me perdoa? Eu errei. Porque agora eu não quero mais ter razão. Eu quero assumir logo minha posição de que errei. Você pode me dar mais uma oportunidade porque eu sou falho? Posso? Então vamos seguir em frente? Vamos andar mais um cadinho agora junto? Até eu de novo errar com você. E quando eu errar com você de novo, eu te peço perdão. De igual maneira ela vai caminhando comigo, mas quando ela errar e vai errar, ela vai me pedir perdão. E aí, com isso, a gente começa a viver mais leve. Sabe por que talvez o seu filho não converse mais com você, ou não conviva mais com você? Porque talvez você tenha se tornado um hipócrita para ele, porque ele também é um hipócrita. Porque ele é ser humano também. Só que a diferença é que ele é um hipócrita em fase de formação, e você já é um hipócrita doutorado. Então não adianta você ficar para o seu filho dando conselhos ou ordens, dizendo para ele qual é o melhor modelo correto dele viver, se você não vive. Não adianta você virar para o teu filho e falar, eu não admito que você não fume, e logo depois que você fala para o teu filho, 1 hora depois você acende um cigarro na frente dele. Ele vai olhar para você e falar, meu pai é um hipócrita, minha mãe é uma hipócrita. Você não adianta virar para o seu filho e falar, não beba, não use drogas. Vamos lá, meu filho, eu não quero que use drogas, mas você enche a cara, não estou falando que você não possa beber, mas você enche a cara, chega em casa trocando perna, batendo porta, xingando todo mundo, e aí você não quer que teu filho se torne uma pessoa assim, porque você acha isso inadmissível. Ah, não, mas eu trabalho e me sustento, parabéns, mas você é referência para o seu filho. Você quer um filho extremamente eloquente, que fale bem, que não seja tímido, mas quando você está conversando com seu filho, você é um bruto, ignorante, que grita, que bate nele. Você quer que seu filho seja o quê? Lembrando que quem é o maduro aqui deveria ser você. Ele é um imaturo que está em formação de maturidade. Então é simples assim. É simples de falar e complexo de fazer. Agora, é uma decisão. Você decide. Autorresponsabilidade. Autodomínio, inteligência emocional. Mas, Hugo, como de fato eu vou conseguir ter inteligência emocional? E aqui eu vou para o verso 22 de Gálatas 5, e aqui a gente vai... Hoje o nosso bate-papo eu creio que está sendo um pouco mais enxuto, mas eu creio que vai fazer muito sentido para a sua vida, sabe? E aqui nós vamos para o verso 22 que diz... E, gente, atenção, você só se torna uma pessoa mais autorresponsável, mais autodominadora de si próprio e tendo mais inteligência emocional se você pedir ajuda de Deus. Se você não pedir ajuda de Deus, você não consegue. Você vai até bem, até a hora de dar ruim. E para que isso aconteça, você tem que estar todo o dia, a todo momento, pedindo ajuda à pessoa do Espírito Santo. Isso é uma coisa que as pessoas não entendem, que está na Bíblia. O Espírito Santo é uma pessoa
que você decide se vai habitar ou não dentro de você. Se você expulsar ele, o que vai habitar em você são seus próprios desejos. E vou te voltar lá na bala doce. Você vai chupar bala doce cheia de veneno. Mas se você convidar a pessoa do Espírito Santo para dentro da tua vida, ele vai te auxiliar. Ele não vai te doutrinar, ele vai te aconselhar. Eu faço isso. Quantas vezes eu tô aqui, por exemplo, no trabalho, muita gente chamando, muito problema acontecendo, eu faço assim, gente, por favor, para de falar comigo, eu vou pro meu outro escritório, fecho a porta, oro e peço ajuda à pessoa do Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda, controla o meu emocional, minha mente tá oscilando, ela quer fazer as vontades dela, ela quer gritar, ela quer brigar, ela quer urrar, eu não quero. Essa semana mesmo aconteceu isso comigo, começou a dar tanto problema aqui, que chegou uma hora que eu tava pra lá e pra cá, e eu... Cara, eu tô vivendo segundo a minha vontade humana natural. Eu parei, respirei e orei. Espírito Santo, me ajuda. Eu tô desesperado aqui, eu não tô aguentando, eu não tô me aguentando, eu não tô me auto-aguentando. Me ajuda. Me administra, me dá conselho, me guia, por favor, nesse momento, porque eu não sei o que fazer. E fui orando. E larguei o celular de lado, larguei as vozes que estavam à minha volta, fui respirando, fui orando e fui me acalmando. Daqui a pouco veio a ideia. Uma ideia simples que estava do meu lado e eu não conseguia enxergar. Quantas vezes você está numa discussão no seu casamento e o que a sua esposa ou seu marido só quer ouvir de você é assim, você me desculpa, mas você está tão cheio das tuas próprias vontades que você não ouve ninguém, você só quer falar, brigar e deixa o outro aniquilado no canto. Aí depois que ele tá aniquilado no canto, no dia seguinte ele sai de casa, pede divórcio e você não entende o porquê. Ah, mas eu trabalho e sustento e dou dinheiro. Parabéns, mesmo com todo o dinheiro que você possa dar para outra pessoa, se você for uma pessoa insuportável de viver, ela vai preferir viver sem dinheiro, morando numa casa, quarto e sala, do que ficar do teu lado. Tá em Provérbios. Provérbios diz isso. E talvez você esteja ignorando. Tá na Bíblia e você não tá lendo. E por isso que você tá sofrendo. Mas vamos à solução. Traga a pessoa do Espírito Santo para tua vida, sabe? Gálatas 5, verso 22 diz: você quer melhorar? Você quer ajuda mesmo? Você quer ter inteligência emocional, autodomínio, autocontrole, autorresponsabilidade? Pois bem, verso 22 diz: entretanto, o fruto do Espírito Santo de Deus, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Está aqui. Contra essas coisas não há lei. O que é isso? Contra essas coisas não há lei, Hugo? Não existe lei contra você fazer algo que é bom. Não existe lei contra você ter paz. Não existe lei contra você ter paciência. Não existe lei contra você ser amável. Não existe lei contra você ter bondade. Não existe lei contra você ter fidelidade. Não existe lei contra você ter mansidão. Não existe lei contra você ter domínio próprio. Porém, quando a gente vai nas vontades humanas, idolatria tem leis contras, feitiçaria tem leis contras, inimizades tem leis contras, desavenças tem leis contras, ciúmes tem leis contras, ira. Gente, ira, dependendo do teu nível de ira, você pode matar alguém, você vai preso. Então será que não está na hora da gente assumir a nossa autorresponsabilidade, sabe? De olhar pra gente mesmo e dizer pra gente mesmo assim, cara, eu preciso me autorresponsabilizar sobre as minhas ações e parar de jogar pro outro a culpa que é minha. Você tá descontrolado, sabe por quê? Porque você não pede ajuda à pessoa do Espírito Santo. Você tá descontrolado porque você é egocêntrico ao ponto de não pedir ajuda a quem pode te ajudar. Por exemplo, se você tá precisando de terapia, meu amigo, vai fazer a terapia. Para de ficar dizendo que você precisa de terapia e não fazer, porque você tá uma bomba relógio. Peça ajuda. Abra teu coração, para de ficar pagando de santarrão, que é o fortão, que você não vai aguentar, vai chegar uma hora que você vai implodir. Peça ajuda. Se você tem dificuldade de orar, peça ajuda a quem ora. Com certeza você tem um amigo que sabe orar, que entendeu isso antes de você, ele vai te ajudar. Ah, mas Hugo, eu não acredito nada disso. Tudo bem, então vai para uma clínica terapêutica, peça ajuda.
Peça ajuda, peça que pessoas estendam a mão. Eu creio que tem pessoas, sabe, que estão dispostas a fazer isso. Para a gente terminar, eu quero trazer para você, eu vou destacar 5 passos inteligentes que você precisa analisar antes de fazer. O primeiro deles é o autocontrole, a autorresponsabilidade. Começa a exercitar inteligentemente a ser um autocontrolado. Estão te irritando? Peça licença. Saia de perto. Admita que você não está bem. Gente, olha só, me dá um tempo. Eu faço isso. Quando as pessoas começam gente, eu preciso orar. Me dá um tempinho, daqui a pouco eu falo. Não tenta ir no automático que vai dar ruim. Autocontrole. Provérbios 16:32. Tá lá. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade, pô. Tem jeito. Segundo ponto, empatia e compreensão dos sentimentos alheios. Se alguém está sendo grosseiro com você, comece a exercitar que essa pessoa não está bem. Para de ficar chateado com outro que te tratou mal. Esquece esse negócio. Se alguém te tratou mal, porque ela não está bem. E ela não está, porque ninguém estando bem distrata alguém. Se a pessoa está distratando alguém, porque ela não está bem. Eu faço isso. Pô, Hugo, essa semana mesmo a pessoa me distratou. Depois ela veio falar comigo como se nada tivesse acontecido, e eu tratei ela como se nada tivesse acontecido porque eu entendi na minha autorresponsabilidade que ela não estava bem. E eu não mudei o meu tratamento com ela pelo fato dela ter me distratado. Isso já não é algo que me preocupa mais, porque isso me paralisaria. Se eu me incomodasse com o distrato dela, eu deixaria de fazer coisas que eu preciso fazer para avançar na minha vida. Mas ao mesmo tempo, quando essa pessoa me procura e pede ajuda, eu vou ajudar, mesmo sendo distratado por ela. Sabe por quê? Colossenses 3:23. A tudo que fizeres, faça para Deus e não para homens. Você não pratica o bem porque porque fazer o bem para quem faz bem para você é mole. Difícil é você fazer o bem para quem te distrata. Mas quando você entende intencionalmente que você faz para Deus, porque é Deus que te abençoa e te dá vida e te dá as coisas, você faz. E aí você para de ficar olhando para o outro. Você olha para si próprio. Relacionamento interpessoal e comunicação. Tiago 1:19. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Estejam todos prontos a ouvir, tardios para falar e tardio para se irritar. Ouvir. Ouça mais, fala menos. Esse é um exercício que eu pratico até hoje e busco ser intencional quanto a isso. Quantas vezes eu sou puxado a orelha por causa disso? Hugo, você tem que ouvir mais. Eu falo, meu irmão, você tem razão, perdão. Aí eu fico quieto. Manejo de conflitos. Mateus, capítulo 5, verso 9. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Gente, um manejador de conflitos prospera em qualquer trabalho, pô. Geralmente uma empresa é constituída de vários colaboradores, aquele que sabe lidar com todo mundo, o conflito, organiza e faz todo mundo caminhar, esse cara prospera, pô. Daqui a pouco ele é promovido por quê? Porque ele tem habilidades que os outros não querem ter. Detalhe, essas habilidades todos podem ter, é só tirar o campo da emoção do meio do caminho e colocar a sua inteligência emocional na frente. E por fim, amor e compaixão. 1 Coríntios 13, versos 4-7 diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se irrita facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E aqui nós vamos chegando no final do nosso podcast de hoje. Eu espero que você tenha de fato entendido o que é inteligência emocional. Tira a mão das tuas vontades, bota a inteligência na frente. Para, respira, reflita antes de falar, antes de agir. Entenda que o outro pode estar numa posição de sofrimento muito maior do que a tua. Para de se vitimizar o tempo inteiro, porque quanto mais você se vitimiza, quanto mais você olha a tua própria vida ruim, mais você vai se afastando das pessoas. E não adianta, bênçãos de Deus aqui na terra vão vir mediante a pessoas. Então, se você for inteligente ao ponto de entender essa chave, você vai prosperar em qualquer área da sua vida. Amém? Vamos orar para a gente terminar o nosso bate-papo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça, antes de eu orar por você, não se esqueça, se esse podcast hoje fez sentido para você, se inscreve no canal, curta, compartilha, ativa o sininho,
compartilha com o máximo de pessoas possíveis, ajude essa mensagem a chegar para o máximo de pessoas que precisam dessa mensagem. Eu creio, sabe, que famílias, relações humanas vão serem restauradas através das nossas próprias ações de mudarmos. É isso. E através disso a gente começa a prosperar. Amém? Deixa eu orar pela sua vida para a gente poder finalizar essa noite, tá bom? Feche seu olho, vamos orar. Senhor, te agradecemos essa noite. Pai, obrigado pela vida de cada um que se dedicou a chegar até aqui, até o final. Senhor, nos ajuda, sabe? Nos dê os frutos do teu Espírito, sabe? Para que a gente possa conduzir no tempo que nos cabe aqui nessa vida. Temos uma vida de mais prosperidade. Senhor, tira do nosso coração as intenções erradas. Coloca as intenções certas. Faça com que a gente entenda que o outro, de fato, é mais importante do que a nós mesmos. Nos ajuda, nos guarda, nos dá discernimento, coragem, paz interior, porque a gente precisa de muito disso nos tempos que vivemos. Senhor, muito obrigado por fazermos parte de uma comunidade, de uma sociedade que nós temos a liberdade de falar das tuas coisas. Senhor, muito obrigado por a gente ter a possibilidade aqui de sermos irmãos uns dos outros e trazer mensagens que possam ajudar aqueles que hoje sofrem. Senhor, nós sabemos que o sofrimento é uma decisão também. E hoje eu creio no nome de Jesus que pessoas serão ressignificadas e a partir de hoje decidirão não mais viverem vidas de sofrimento, porque o teu nome vai sempre ser glorificado e honrado. Senhor, muito obrigado por essa noite, pela vida de cada um que aqui esteve. Conduza-os nessa semana, nas próximas semanas, no momento que estiverem vendo esse vídeo. Senhor, que o coração e a mente deles sejam tocados por essa mensagem, ao ponto de entenderem que a prosperidade já está disponível, já foi dada a cada um de nós. A gente só precisa mudar a nossa posição, nosso pensamento, para que nós podemos usufruir o melhor dessa terra. Nós te agradecemos, Pai, por tudo e te entregamos, no nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Amém. Muito obrigado para você que esteve aqui me assistindo. Não esqueça, semana que vem, 8 da noite, nós temos mais um podcast aqui do Geração do Futuro. E como eu sempre falo no final, um abraço, Deus abençoe sua vida e até lá. Um beijo, até a próxima. Tchau.